Oi, professora Edna. Eu vou complementar a aula do Centro de Mídias que ocorreu ontem. O assunto principal vai ser o que é um seminário. Anota no seu caderno. E tem outros conteúdos que a gente vai comentar aqui. Estrutura da apresentação oral. Eu vou apresentar a biografia de Maria Firmina dos Reis e o livro Úrsula de Maria Firmina dos Reis. Na verdade, a professora Neuza vai participar aqui da aula, a professora Neuza da sala de leitura, ela que vai fazer essa parte do livro da Maria Firmina dos Reis. Lá no Centro de Mídias eles falaram de um poema, leram um poema com vocês, mas esse livro dela é muito importante, extremamente importante, então a professora Neuza vai fazer uma análise e vai falar desse livro para você. E sistematizar, aqui a gente vai tentar sistematizar as características, a estrutura principal do seminário. Você já sabe, mas é sempre bom esclarecer todos os pontos. O objetivo da aula, depois você volta o vídeo, para e anota no seu caderno, certo? O objetivo da aula é para anotar no caderno também. As atividades propostas são do caderno do aluno Aprender Sempre, volume 2, né? Nós estamos no volume 2. Então, na sequência de atividades 4 da aula 1, que é um seminário escolar. E as atividades que você fará estão nas páginas 41 a 43. Páginas 41 a 43. Então, seminário. O que é um seminário? Coloquei aí um menininho dançando, por quê? Porque um seminário é uma apresentação. Então, você pode só apresentar uma explicação, uma aula expositiva, quando o aluno dá aula, né? Para os seus colegas. Pode ser individualmente ou em grupo. Normalmente é pedido mais em grupo, para dividir tarefas e porque também tem muitos alunos na sala, então fica difícil fazer muitos seminários, né? Fica muito tempo marcando vários dias e nunca termina, porque são muitos alunos, então normalmente é em grupo. O interessante é que cada um do grupo pode fazer uma coisa diferente. Tem um que pode aparecer mais, ele fala, ele se expressa, o outro pode desenhar, fazer um cartaz, o outro pode simplesmente fazer um roteiro, escrever o que pode ser dito. Pode ser dividida as tarefas. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, a professora pediu um seminário, eu me reuni com minhas colegas, eu fiquei responsável para dividir o que cada um ia fazer, e foi nesse seminário que eu resolvi me tornar professora. Eu tinha 15 anos, eu gostei muito de apresentar, a professora falou que eu já estava pronta para ser professora, e eu gostei e decidi. Então, às vezes, um seminário mostra para você alguma habilidade que você tenha. Então, às vezes, não é só explicar, não é só desenhar, não é só escrever, não é só distribuir papéis ali para os alunos, mexer num slide, né, porque você pode usar vários recursos. Mas, às vezes, você também percebe que em algum momento você pode cantar, por isso que eu até coloquei aqui. Às vezes, dependendo do que vocês estão apresentando, dá algum lado assim para arte, e aí você percebe que você quer ser um dançarino, de repente você descobre uma habilidade, até mesmo uma profissão que você vai seguir. Então, quais são os tipos de seminário, né, que a gente tem? A gente tem o seminário que a pessoa vai só mesmo falar, como se fosse uma palestra, né? Ela vai gesticular, ela vai falar algo engraçado, lembrando que a linguagem, ela precisa não ser tão culta assim, né? Porque não existe certo ou errado, desde que haja uma boa comunicação, um bom entendimento. Mas é bom não falar gíria, não falar besteira, a não ser que a pessoa seja um humorista ou esteja falando de algo desse sentido. Mas normalmente quando está se explicando alguma matéria é uma coisa mais séria mesmo, né? E também assim, é bom você fazer um roteiro, uma pesquisa,
pesquisa, levantar vários textos sobre aquele assunto, não ficar copiando e colando, não é para ler, é para você pegar vários textos, estudar, mudar com essas palavras e tentar falar de uma forma natural, assim como eu estou falando, sem ficar lendo, sem ficar decorando. É muito legal, se for apresentar slides, colocar tópicos, né? E ficar realmente explicando aqueles tópicos, porque eu, pessoalmente, acho muito desagradável a pessoa ficar lendo slide enorme, texto enorme, porque se for para ler, a pessoa lê, né? Na casa dela sozinha, não precisa a gente ficar lendo slide assim. Mas lógico que no começo é difícil, você tem vergonha, você tem dificuldade, pode dar um branco. Então, por isso que é legal fazer em grupo e cada um fazer aquilo que tem mais facilidade de fazer, né? Para não deixar a pessoa que ainda tem receio de falar ou de explicar alguma coisa muito tímida e acabar não conseguindo. Mas é tudo prática. A primeira vez pode ficar muito ruim, a segunda ainda fica ruim, a terceira vai melhorando, lá na quinta, sexta vez você pode estar fazendo isso muito bem feito, né? E o seminário também, ele serve para que o professor veja o que o aluno aprendeu, né? Às vezes o professor explica um assunto, um tópico, e aí o aluno, aprofundando, pesquisando mais e falando ali, sem ficar lendo, sem ficar dependente do papel ali, o professor percebe que o aluno aprendeu. Lógico que você pode levar uma anotação num caderno, numa folha, porque pode dar um branco, como eu disse, mas é importante você tentar falar o que você entendeu do seu jeito, certo? Tem seminários também que a pessoa faz por mímica, por gestos, tem desse jeito também, nem sempre é necessário ficar falando, né? Tem seminário que, na verdade, é uma apresentação teatral, como eu disse. Na faculdade a gente fez isso algumas vezes, a gente fez teatro, né? Tentando passar um conteúdo, mas em forma de teatro. Então, o seminário é um aprofundamento de algum tema, então pode ser feito de diversas formas. Aqui agora, lá no Centro de Mídias, eles falaram de recursos linguísticos e figuras de linguagem, porque eles tinham falado só de aliteração, metáfora e assonância um pouco e sinestesia na aula passada. Aí eles falaram de rimas, que é aquele finalzinho de frase, né, de palavra, uma palavra rimando com a outra, né, por exemplo, dor, amor, cor. Mas eu vou dar uma aula específica só sobre rimas, sobre versos, rimas, então não vou aprofundar hoje. Eles também lá não aprofundaram, porque essa parte aqui merece uma aula mais específica. E sobre anáfora, personificação e paradoxo, eu já tinha aprofundado na aula que eu gravei semana passada, na videoaula que eu gravei semana passada. Então eu vou deixá-la de novo. Eu coloquei essa aula na sexta-feira, no sábado até, eu acho. Eu coloquei essa aula, ela tá bem atual lá no grupo do WhatsApp, mas eu vou colocar de novo porque lá tá bem detalhado, porque eu já me antecipei a essas aulas do Centro de Mídias e eu já falei detalhadamente de diversas figuras de linguagem com você, então eu não vou retomar aqui, eu vou colocar a aula de novo da semana passada juntamente com essa. E agora sobre a obra Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Eu vou deixar aqui o vídeo da dona Neuza, da professora Neuza de Sala de Leitura, que ela vai explicar, vai fazer uma análise e vai explicar sobre essa obra importantíssima. Olá, pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Professora Neuza da Sala de Leitura. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês do livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Vamos acompanhar com a professora? O livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, passou a ser
finalmente no século XXI, considerado um clássico da nossa literatura. Ele foi publicado em 1859, mas é de extrema importância, sobretudo nos dias de hoje, já que foi escrito de uma forma tão original por uma mulher negra, o que inspira mulheres negras da atualidade a também se arriscarem no mundo da literatura. A vida de Maria Firmina dos Reis é recheada de informações desencontradas. Até as fotos dela são imagens ilustrativas, né? As imagens têm desenhos, certo? Ou fotos de outras mulheres. O nome dela foi registrado em cartório 3 anos após seu nascimento. Por isso, em alguns locais encontramos o ano de 1825 como data do seu nascimento, mas hoje já se tem certeza de que ela nasceu em 1822 e morreu em 1917. Pense bem, 1822, hein? Demorou muito tempo para ela ser reconhecida. O que será que demorou? Por ela ser negra, por ela ser simples, pessoa humilde, certo? Só no final do século XX, seu valor literário passou a ser mais evidenciado, mais visto, mais mostrado para as pessoas, certo? Mas ela foi muito querida na sociedade em que viveu no interior do Maranhão. Foi educadora por aproximadamente 50 anos, quer dizer, foi uma professora que trabalhou aproximadamente 50 anos, para vocês terem uma ideia. Mas antes dela ser professora, sofreu muito, né? Passou por muitos apetrechos da vida. Sendo a primeira mulher negra a passar um concurso público para professora. Imagine, negra, passar no concurso, né? Aquele tempo da escravidão. É difícil, né, gente? Para vocês terem uma ideia, para passar num concurso já é difícil, e ser negro é muito pior. Ela foi educadora, fundadora da primeira escola pública mista no Maranhão. O que é escola mista? É onde tem alunos e alunas, meninos e meninas, em 1880. E isso foi uma revolução na educação. Isso provocou, né, várias falatórios, naquele tempo comentavam muito, provocando tanta polêmica que foi, infelizmente, fechada com 2 anos de duração. Pensem, gente. Ela foi a fundadora, professora, de tanto que deu polêmica por ela ser negra e ter passado no concurso, a escola fechou, durou apenas 2 anos. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu de expressar sua arte literária. Criou 3 romances, colaborou com os jornais locais, criou poemas, charadas, crônicas, contos e letras de música. Ela não foi reconhecida nacionalmente por muito tempo, mas nunca deixou de produzir sua arte. Enquanto sua saúde permitiu, e foi ser reconhecida, respeitada e estimulada pelas pessoas de sua cidade do interior, no interior do Maranhão. O livro Úrsula é um romance romântico, talvez baseado em alguns pontos no livro A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe, escritora branca dos Estados Unidos. Ela se baseou nesse livro, tá? Que trata de questões abolicionistas. Mas o ponto que deixa a obra de Maria Firmina mais importante, mais relevante que essa obra americana, foi a questão que Maria era negra.
e descendente de escravos, enquanto a Harriet Beecher, né, Stowe, ela era clara, loira, certo? Então, mas a Maria Firmina, ela fez muito mais sucesso. O livro dela fez muito mais sucesso que o livro da Beecher, certo? Úrsula é uma história de amor entre dois jovens brancos, cheios de virtude e de beleza. Idealização romântica da perfeição. Aquele casal perfeito, tudo bonito, tudo maravilhoso. Os protagonistas são Úrsula e Tancredo. Há traições, aventuras e personagens secundários que se destacam por terem voz ativa, principalmente a preta Susana. Túlio e o Antero, todos negros, todos personagens negros, que contam suas histórias, e é a primeira vez na literatura brasileira que escravizados narram a primeira pessoa sua vivência. O que é narrar na primeira pessoa? A própria personagem, o eu, né, da primeira pessoa, narra a história. É comovente as falas da preta Susana no livro. O livro critica a escravidão, o patriarcado, a tirania, né, a tirania masculina, mostrando a beleza de ser livre e mostrando a importância da luta contra todo o aprisionamento. O silêncio dos negros foi quebrado. Elas tiveram voz no livro de Úrsula. Então, é o livro de Maria Firmina dos Reis. Recomendo, muito lindo. Por favor, leiam, tá bom? Até a próxima!